A gente falou até agora sobre as dificuldades que a cultura enfrenta no país, mas as produções culturais, elas não param, nem podem parar, como a gente estava dizendo aqui. E daí como manter? Então, na verdade, as produções culturais continuam existindo, como vocês disseram. Mas caso a gente perceba esse apagão no sentido de ter mais incentivos, de ter mais verba destinada à cultura, como fazer para manter a cultura rica e viva? Quem começa? Eu acho que tem, assim, a cultura, ela vai continuar viva, né? As práticas culturais das comunidades, enfim. Inclusive, eu acho que a cultura ela não se pauta somente pela produção artística, né? Ela é muito mais que isso, antropologicamente, ela transcende essa prática artística que é muito importante e faz parte, inclusive, né, do campo cultural, digamos assim. Então, assim, eu acho que o apagão, a gente pode dizer que não existe um apagão digamos, de verba, né? Existe um apagão de uma gestão que direcione verba para as produções e as criações culturais. Quer dizer, que a gente poderia dizer, então, que um apagão de administração pública na cultura, que é, evidentemente, proposital nos 3 níveis de governo, né? Haja vista o pacote, que a gente não pode nem chamar de pacote de maldade, pacote de crueldade, né? Que é essa reforma da Previdência, e esse pacote chamado do anticrime, anticorrupção, que é também um grande jogo de cena para mostrar poder, né? Mostrar uma autoridade, né? E para também, digamos, responder a um setor conservador da sociedade. De qualquer maneira, eu acho que a cultura está nesse cenário. Eu acho assim que, inclusive, essas reformas trabalhistas, reforma da Previdência, elas vão impactar na cultura e vão impactar também na produção, que a gente muitas vezes esquece, que é a produção dos idosos, né, da terceira idade, que produz cultura ainda. Né? Pessoas que estão no SESC, frequentando o SESC, têm grandes projetos relacionados à convivência de idosos, enfim, né? E que pessoas que ainda estão na plena vitalidade da vida, né? Enfim, e eu acho que esse pacote ele tende, né, a impactar na cultura da infância a vida adulta, enfim, passando pela adolescência, juventude. Agora, eu acho que a cultura, ela sobrevive, ela vive, e ela vai, assim, foi e será um grande núcleo, digamos assim, de visão, vamos dizer assim, transformadora da sociedade. Não só uma crítica, digamos assim, só para ficar na reação da crítica, mas de proposição de novas possibilidades de vivência em sociedade. E nossa cultura brasileira ela é riquíssima, né? Nossos indígenas, a cultura afro-quilombola no Brasil. Eu acho que isso, digamos, não depende propriamente de um financiamento público diretamente, mas é importante que se reconheça que essas produções, sim, elas têm que persistir, têm que continuar, né? E Existem países que não financiam absolutamente nada da cultura? Pode existir, eu não conheço. Mas normalmente a cultura é financiada. Sim, se você pega França, Canadá, Estados Unidos, de alguma forma tem, é claro que com algumas restrições. A França tem Anaís pode falar melhor que eu, mas a França tem um financiamento direto, a manutenção da administração pública, enfim, com casas de cultura, com centros culturais, com museus, etc, etc. A França ela tem um modelo bastante, digamos, público-estatal, né? No bom sentido, vamos dizer. Já os Estados Unidos eles têm uma vertente mais mercadológica e um fundo que depende mais assim de financiamento, de filantropia, enfim, né? É um outro modelo também, né? E o Brasil tentou, digamos assim, um caminho do meio, né? Sim. Fazer os dois. Então, a Lei Rouanet ela um pouco entra nessa visão mais americana, enfim, de mercado. Mas, no caso da Inglaterra, por exemplo, você tem um financiamento que, assim, desde pós-Segunda Guerra Mundial, uma política de incentivo à produção artística e cultural, né? Que é importante. Sim. E tal, né? Que tem, enfim, uma certa autonomia nas decisões dos pareceristas, enfim, que aprovam projetos, né? Que é o Arts Council, e que assim, mas tem um investimento público ainda também. Agora, o Celso Frateschi lá fazendo suas montagens,
quando não tem incentivo nenhum, como é que faz? Você persiste, está aí direto, a gente está sempre vendo suas peças. Como é que você se vira dentro desse clima? Fim do Ministério da Cultura, essa coisa toda. É péssimo, e eu falo com muita tranquilidade porque eu não acho que estou falando diretamente de mim, né? A gente continua fazendo e quando tem um projeto a gente faz. Tem um poema do Brecht que fala: viesse um vento, poderia alçar vela, faltasse vela, faria uma de pano e pau. A gente às vezes tem que fazer a vela e sair andando. O grande problema, acho que, do pensamento que está por trás desse projeto cultural do governo Bolsonaro, Dória e aqui do PSDB aqui de São Paulo, Covas, que agora é Covas, né? Mas foi Dória lá também, é a eliminação do pensamento crítico. O que eles querem é um povo dócil. Todo o projeto é de docilização do cidadão. A gente vê isso de uma maneira muito clara. As ideias do nosso ministro da Educação, do nosso chanceler, né? As pataquadas que a gente é obrigado a ouvir, a ponto de dizer que a Terra já não é mais redonda. Chegamos a esse nível de discussão. Chegamos a esse nível de discussão do século XIII, entendeu? É eliminar o pensamento, tudo, eliminar o criacionismo, adotar o criacionismo como metodologia, como conteúdo pedagógico, são umas asneiras que busca o quê? Busca a eliminação do pensamento crítico, da contradição. E agora, só que isso eles vão forçar a barra e vão ter talvez poder para eventualmente, em algum momento, ter alguma vitória, como tiveram agora na eleição. Mas eles não vão conseguir convencer a gente nunca, né? E isso é motivo para a gente continuar brigando, fazendo. Evidentemente que se a gente tivesse mais condições, a gente estaria fazendo muito mais, né? Agora, mas o que está acontecendo com a cultura é a mesma coisa que está acontecendo com a educação, é a mesma coisa que está acontecendo na Previdência. Tudo faz parte de um único pensamento, que é o depreciar o cidadão como uma figura que produz. A gente só tem que produz livremente, né? Só tem que reproduzir. E isso, como artista, é risível, né? Porque não vão conseguir. Nem na periferia, Renato? Nem na periferia. Aliás, principalmente na periferia, diria. Agora, sem dúvida, é isso. Eu falar do impacto, né, de você fazer algo sem recurso, ele é grande, né? Quem, sem dúvida, vai sentir mais a ausência quem sente mais a ausência da política cultural é quem está produzindo nas franjas, aí nas bordas, porque não se produz, se bem que hoje mesmo a periferia já passou por uma mudança muito grande, né? Mas não é comum, né, os grupos produzirem terem um produto para ser vendido. Geralmente o que os grupos que atuam nas periferias, as comunidades produzem, é uma arte pública, né? Então é a arte da praça, é a arte do escadão, é a arte da... Que já nasce, de certa forma, resistente, né? Que já nasce sem o apoio, muitas vezes. Exatamente. E quando o apoio vem, ele ajuda a dar um up. Então, essa arte pública, acho que eu tenho percebido nos últimos anos até um nível de profissionalização de alguns coletivos e grupos que estão buscando caminhos. Então tem muitos grupos que passaram pelo VAI e que hoje, né, oferecem seus trabalhos para o SESC, ou mesmo, né, enfim, abriram espaços independentes e estão conseguindo mais ou menos se manter. Então, sem dúvida, acho que vai ter um impacto muito grande, principalmente na geração de novas experiências, mas acho que muita coisa ainda vai florescer, vai surgir por aí. Eu também, até para a gente se deslocar, né, fazer um pouco o que o Valmir sugere, da gente deslocar a discussão de cultura, colocá-la para além das artes. Cultura é modo de vida, né? Eu acho que a gente passou no Brasil nos últimos 15, vem passando no Brasil nos últimos 20 anos, e aí obviamente os governos Lula e Dilma tiveram um impacto nisso, mas nós passamos por uma mudança cultural.
as novas gerações, elas têm um modo de vida, né, uma forma de se enxergar, de se perceber, inclusive enquanto brasileiro, enquanto periférico, de uma forma muito diferente das gerações anteriores. Né? Então, dos negros, as mulheres, a população LGBT, as pessoas LGBT. Então, isso inclusive ajudou a provocar uma reação conservadora, né? Porque eu acho que é exatamente essa mudança, esse processo de mudança cultural que a gente vem acontecendo. Então, as artes, elas ajudavam a representar um pouco dessa mudança, né? Por isso, inclusive, muitos artistas da periferia, né, ganharam uma baita visibilidade. Mas a mudança está acontecendo no dia a dia, no cotidiano. Basta a gente dialogar nas escolas, no interior das escolas, dialogando com a molecada, com a moçada, é uma outra geração, uma outra coisa. Né? Então, essa reação conservadora, para mim, é uma forma de se agarrar numa sociedade, né, branca, heteronormativa, e que, né, enfim, aí você elege uma figura que vai restaurar a ordem antiga, mas eu tenho certeza que eles vão ter muito trabalho para isso, porque a coisa já extrapolou, não é mais o grupo que recebe o financiamento apenas, a gente tem um caldo cultural no país que bom. Inclusive que está produzindo coisas novas. Então, eu acho que tem um fator novo, que é também o público financiando o nosso trabalho. É verdade, uma nova forma de financiamento. A gente tem convocado o público como responsável e também, olha, que tem que pagar. Paga o nosso ingresso, porque é o que sustenta essa produção. E isso está ampliando, e eu acho isso importante. Né? Convocando sindicatos, convocando professores, porque a gente vai ter que se segurar, porque vem briga. Gente, faz parte dessa reação cultural, por exemplo, a morte da Marielle. Faz parte a desgraça que a gente teve no Rio. É uma ação no mesmo sentido, que é eliminar o pensamento crítico, eliminar o não, eliminar outras possibilidades, a diversidade. Sim. Anaís, para música. A França financia a arte de uma maneira geral? A periferia, por exemplo? Então, porque na França tem um sistema mesmo que chama intermittence, que é um sistema bem antigo que vai financiar a cultura em geral, a maioria música, cinema, teatro. Só que é um sistema que está sofrendo bastante esses últimos tempos, que ele virou cada vez mais um mercado. Por exemplo, na música, os músicos estão cada vez mais fazendo trilha de publicidade para conseguir receber esse financiamento, em vez de subir no palco, né? Então está também em crise. Está em crise, porque a França também está bem em crise atualmente, você sabe, né? O mundo está caminhando para a direita de um jeito exatamente, está no centro. Eu vi uma notícia hoje falando em financiamento de cultura na França, de que parece que o governo vai passar a dar um cartão para todo jovem que completa 18 anos com 500 euros para você consumir em um ano com cultura. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso? E daí estavam questionando o tipo de arte que vai ser consumida com esse valor, né? Que vai ser uma arte elitista, uma arte mais periférica. Enfim, era só uma curiosidade. Esse foi um avanço que o Lula começou aqui, que era o Vale Cultura. Né? Que, né, tentou impor e que voltou para trás completamente, mas que poderia ser uma possibilidade muito interessante. Claro. Do público mesmo decidir o que está vendo. Sobre isso, eu faço parte do Simpro de Guarulhos, né? Sindicato de Professores, Escolas Particulares. E o Simpro Guarulhos, na campanha do ano passado, para a campanha de convenção, né, salarial, juntamente com o Simpro ABC, eles tentaram colocar na convenção o Vale Cultura, para as escolas passarem para os professores, né, um financiamento para consumo mesmo, cultural dos professores, quer dizer, mas uma forma de incentivo à ida, consumir cultura, usufruir cultura, né? Não só consumir, né? Sim, sim. Interessante. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.